sétimo ano, bom dia. Tudo bem, gente? Quanto tempo, né? Antes de nós começarmos, quero trazer já a hashtag que ficará presente nas nossas aulas, que é a hashtag Fique em Casa. Crianças, não inventem de sair, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Fiquem dentro de casa, tá? Orientem os pais de vocês, eles já sabem disso, eu sei que sabem, mas falem pra eles sobre a importância de vocês permanecerem dentro de casa, ok? Principalmente se vocês tiverem idosos dentro de casa, ok? A gente precisa, esse é o momento de cuidar mais do outro, né? Cuidar das pessoas que a gente ama, sejam mais idosas ou que apresentem algum problema de saúde, tá? Nesse tempo de coronavírus não é tempo de sair, nós não estamos de férias, tanto que eu estou aqui inclusive com um quadro para dizer para vocês, para que a gente consiga trabalhar, né, com um pouquinho mais de facilidade, para que eu consiga fazer demonstrações aqui, ok? Esse era um quadro antigo. Ainda bem que eu não dei pra ninguém, porque agora está sendo muito útil, tá? Então nós teremos videoaulas, ok? Enquanto nós estivermos nesse período de quarentena, tranquilo? Então, por enquanto, o que eu posso dizer pra vocês é: fiquem em casa, tá? Pra você que tá aí, fiquem em casa, beleza? Bom, então vamos começar. Uma coisa que eu preciso dizer pra vocês antes é o seguinte: tenho passado exercícios no livro e continuarei passando, tá? Só que hoje já peço a vocês para que anotem. Eu quero que vocês façam da 74 a 79, ok? O que acontece? Eu estou pedindo os exercícios no livro, só que há um porém. Eu tive um problema naquela sexta-feira. Eu não fui à escola, eu tive um problema com meu pai, né? Ele teve um problema de saúde. Enfim, não pude encontrá-los naquela sexta-feira. Enfim, não trouxe os livros para casa. Eu trouxe apenas os de produção textual que eu já havia trazido na quarta-feira anterior. Então vejam, eu não trouxe. Só que eu vou fazer a correção. Já estou acertando tudo para poder ter acesso aos livros e corrigir com vocês. Então façam os exercícios, beleza? Vou pedir a vocês que façam, até porque é uma forma de vocês treinarem aquilo que a gente está trabalhando. Sétimo ano agora vai aprofundar um pouco mais determinados conteúdos, tá? Hoje a gente já vai começar a aprofundar um pouquinho. Então eu vou pedir a vocês, estejam atentos. Na hora que for assistir a videoaula, não fique brincando, não fique com o seu celular. Tô assistindo a videoaula e tô no WhatsApp, por exemplo, assistindo no computador, mas não no celular. Porque as coisas estão começando a apertar um pouco mais. Então eu vou precisar da atenção de vocês. Tranquilo? Bom, hoje nós iremos falar sobre frase versus... Botar a letra maiúscula, tá? Só pra ficar bonitinho. Frase versus oração. Sujeito versus predicado. Oi? Como assim? Nunca ouvi falar sujeito. Sujeito é uma palavra até comum. Agora, predicado, o que é isso? Bom, vamos lá. Frase é um enunciado de sentido completo, ou seja, aquilo que eu falo e que tem sentido completo, beleza? Inclusive vou enviar as folhinhas pra vocês, tá? Tudo que eu tô falando aqui, não se preocupem, tá tudo na folhinha. Inclusive eu vou utilizar os exemplos da folhinha, tô com o meu computador aqui em frente, tá? Pra que a gente trabalhe os mesmos exemplos. Pode ser que eu acrescente um ou outro, tá? Mas o principal tá na folhinha, tranquilo? Então vamos lá. E aí na folhinha eu botei o seguinte: frase é todo enunciado de sentido completo, que foi o que eu falei aqui. Pode ser formada por uma só palavra ou por vários verbos ou não. Então quando eu falo de frase, eu falo de algo que tem um sentido completo. E que pode ou não ter verbo. Botar pode ter verbo, tá bonitinho, ter verbo ou não, tá? Então, por exemplo, se eu chego pra vocês e falo assim: fala galera, não, fala não, vou falar assim:
E aí, galera? Vou botar aqui, tá? E aí, galera? E aí, galera? Tudo bem? Observem que... Não, a primeira pergunta que eu quero fazer é... Pelo que eu falei aqui, é possível que vocês entendam aquilo que eu quis dizer? E aí, galera, tudo bem? Sim ou não? Sim. Então, isso aqui tem um sentido completo? Sim ou não? Sim. Então, isso aqui é uma frase. Só que eu falei pra vocês que a frase, ela tem sentido completo obrigatoriamente, tá? Se eu falo algo aleatório, um conjunto de palavras que não fazem sentido, não é uma frase, ok? Então, enunciado de sentido completo, tem o sentido completo, só que ela pode ter verbo ou não. Em toda essa minha frase aqui, eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Nessas 5 palavras, existe algum verbo aqui dentro? Não, não existe nenhum verbo aqui dentro. Então veja, eu consegui construir um enunciado que tem um sentido completo, mas esse sentido completo não apresenta verbo. Quando o meu enunciado tem sentido completo, é conhecido como frase. Mas como ele não tem verbo, eu posso chamá-lo de frase, vou botar assim, ó, frase nominal. Tranquilo, gente? Por que frase nominal? Porque vem de nome, aquilo que não tem verbo. Beleza? Tranquilo? Tô apagando. Anotem aí, não esqueçam, para casa 74 a 79, ok? Tudo dentro do que a gente está falando, de frase, oração, sujeito, predicado, ok? Tá, então eu falei que a frase é um enunciado de sentido completo. E pode ou não ter verbo. Agora, a gente vai falar de uma outra coisinha chamada... Deixa eu tirar isso aqui. Chamada oração. Gente, eu adoro essa cor de caneta, mas eu quase não tô usando porque eu acho que pra gravação fica ruim. Oração. O que é oração? Oração é uma frase que possui um verbo, é aquilo que possui verbo. Eu coloquei como definição o seguinte: oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal. Nós vimos que locução verbal é quando 2 verbos equivalem a 1, tá? Uma forma verbal simples. Por exemplo, estou falando, tenho falado, né? Eu tenho 2 verbos com valor de 1 só, que equivalem a uma forma verbal simples. Isso tá na folhinha de semana passada, ok? Ah, não lembro disso. Dá uma olhadinha para você recuperar essa informação. Então vamos lá. Então oração é um enunciado que possui que um verbo. Enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal. E aí eu coloquei como exemplo, vou colocar essa com mesmo. Estou feliz. Estou feliz é outra. Ele está sentindo saudade. Saudade de seus avós. Gente, seguinte. A frase que eu coloquei. Lá na parte da frase. Deixa eu botar aqui. Deixa eu apagar isso aqui em cima primeiro. Vamos lá. Anotaram, né? Que eu sei. Espero eu, né? Vamos lá. Frase. Eu coloquei alguns exemplos. Eu coloquei oi. E aí eu coloquei entre parênteses frase nominal. Nominal porque eu falei que não tem verbo. E a outra eu coloquei estou feliz. Eu coloquei esse mesmo exemplo. Estou feliz. Bom, gente, desculpa os barulhos, é porque gravando com família em casa é mais complicado mesmo, tá? Não pode ser que um cachorro latindo, minha mãe falando no telefone, enfim, uma risada que saia por aí.
vai ser comum, tá? Já peço desculpas, mas é porque não tem como reverter essa situação, não, tá? Então, vamos lá. Frase enunciado sentido completo. Se eu chego pra vocês e falo assim, oi! Vocês conseguem entender o que eu falei, sim ou não? Sim. Então, isso é uma frase? Sim. Por quê? Porque tem sentido completo. E aqui eu utilizei o mesmo exemplo aqui embaixo. Esse exemplo aqui é igual a esse. Estou feliz, ok? E aqui é a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso trazer para vocês o seguinte enunciado, que oração é aquilo que possui verbo, é uma frase que possui um verbo, tá? Ou uma locução verbal, é um enunciado que possui verbo ou uma locução. Então eu utilizei o mesmo exemplo para mostrar para vocês o seguinte, que uma oração é também uma frase, porque ela tem um sentido completo, tranquilo? Então, estou feliz, por ter sentido, tá dentro de frase. Óbvio, se não tivesse sentido, mas tivesse um verbo, tá? Seria uma oração, mas não seria uma frase. Tranquilo? Confundiu muito. Então, deixa eu repetir. Aqui tem sentido completo. Por isso, essa oração é também uma frase. Mas se eu tivesse o verbo, por exemplo, estou. Se eu dissesse somente estou, você vai falar assim, ué, estou o quê? Isso, só o estou tem sentido? Não. Então, ele é considerado uma frase? Não, porque para ser frase eu preciso que seja um enunciado de sentido completo, que apresente sentido. Aqui não apresenta, mas apresenta um verbo. Se apresenta um verbo, isso aqui está dentro de quê? De oração, ok? Porque oração é um enunciado que possui um verbo ou um ou mais verbos, ou ainda uma locução verbal, tá? Tranquilo? Como eu fiz aqui. Então, estou feliz, eu tenho um verbo, eu já tenho uma oração. Aqui, ele está sentindo saudade de seus avós. Qual o verbo que eu tenho? Eu tenho estar e sentindo. Aqui eu tenho uma locução verbal, que é formada por um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Gente, minha mãe tá falando muito alto no telefone, desculpa. Verbo auxiliar mais verbo principal. Então, veja só. Eu disse pra vocês que o verbo principal é o segundo verbo e que ele está em uma das formas nominais. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Aqui termina em NDO. Então, isso aqui é um gerúndio. E eu disse pra vocês que o meu auxiliar, geralmente o ter, ser, o haver e o estar, ele tá o quê? Conjugado. Então o meu auxiliar acaba sendo o primeiro e o principal é sempre o meu segundo verbo que vem numa das formas nominais. Nesse caso aqui, no gerúndio, beleza? Só pra gente recapitular um conceito que nós trabalhamos semana passada, ok? Nossa, fiquei em dúvida. Ouve essa parte do áudio novamente, tá? Porque a gente precisa avançar. Eu só quis mostrar pra vocês que isso aqui é uma oração. Por quê? Porque tem verbo. Mas é também uma frase? Sim. Ele está sentindo saudade de seus avós. Quando eu digo isso, eu não consigo entender aquilo que está sendo dito? Sim ou não? Sim. Então, já que eu consigo entender aquilo que está sendo dito, é também uma frase. Eu apenas quis dizer o seguinte, que oração é um enunciado que tem verbo. Tem verbo e faz sentido, é também uma frase, tá? E a frase pode ser nominal quando ela não tem verbo e é verbal, né? Como é o caso das orações. Tranquilo até aqui? Foi. Bom, agora nós vamos avançar num outro conceito, tá? Fechamos o conceito então de frase e de oração. Agora vamos avançar. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês. Em algum momento vai tocar o meu alarme. Por quê? Porque eu não tô passando dos 15 minutos em cada vídeo. Porque ele fica muito longo, então eu tenho muita dificuldade pra postá-lo depois. Entendeu? Então, eu vou colocar a data, eu vou colocar parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu vou trabalhar com as partes para que você não fique confuso. Nossa, eu vi esse ou não vi? Então, já assisti a parte 1, vou pra 2, tá? Vai ter uma ordem. Só que eu não consigo colocar todo o vídeo, né, sei lá, 50 minutos de aula, porque pra postar depois é inviável, tá? Eu posso dizer porque eu tentei, fiquei 2 dias tentando, e foi
muito difícil de conseguir postar um ontem, que nem